vamos começar. Eu vou passar depois a bola para você aí para apresentar nosso palestrante de hoje, tá bom? Bem, okay. Então, pessoal, boa noite a todos. Nós vamos dar início à mais uma vez, a nossa reunião magna, né, agora sob a forma virtual, que ocorre, viu, Miguel, regularmente há 33 anos. Você vai fazer a apresentação da reunião 1421. Essa reunião tem ato regular, né? Então você vai depois receber esse certificado da reunião 1421. Bem, então, hoje nós vamos ter o privilégio de contar com um convidado internacional, sem dúvida nenhuma, com um tema muito interessante, que interessa a todos nós, né? Eu acho que independente do que se faz em termos de medicina, a empatia é um termo que interessa bastante. E eu gostaria de convidar aqui o Wesley para que o Wesley faça a apresentação do nosso convidado, já que o Wesley tem um grau de parentesco aí com o nosso convidado. Então, Wesley, pessoal, eu pedi que deixem, quem não for falar, deixe o microfone desligado para evitar microfonias e assim por diante. Doutor Wesley, por favor. Wesley? E aí, Wesley? O microfone está desativado dele, eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele seguiu a regra, né? O que eu falei, desativou o dele também. Está ouvindo? Estou, sim. Estou ouvindo, pois não. Pronto. Então, boa noite a todos. Hoje teremos a honra aí de ouvirmos e aprendermos bastante com o Dr. Miguel Ângelo Leal, o Dr. Leo, como conhecido aí nos Estados Unidos, é mais um brasileiro que faz bonito aí em terras estrangeiras, terras gringas. Dr. Miguel, ele é formado na Universidade Federal do Ceará e desde cedo ele se destacou por desenvolver inúmeras competências, quer sejam técnicas, quer sejam comportamentais. Ele foi presidente do centro acadêmico no período em que ele cursou medicina na UFC. Ele ministrava aulas para os colégios aí de Fortaleza. Após a formatura, num curto período de tempo, ele conseguiu concluir todos os requisitos para iniciar o processo de residência médica nos Estados Unidos. Começou o seu período de residência no Hospital Louis Wise, em Chicago, com medicina interna. Depois ele conseguiu obter como vaga única o direito de ser residente-chefe nesse mesmo hospital. Depois desse período, ele começou a sua jornada cardiológica em Wisconsin, iniciando a cardiologia e depois a eletrofisiologia e as arritmias, inclusive não só clínica, mas invasiva também. Ele recebeu vários prêmios, Dr. Miguel, vários prêmios de reconhecimento por sua excelência no seu trabalho, não só em todas as áreas acadêmicas, assistencial, educacional e de pesquisa. E várias revistas médicas e publicações. Ele é diretor, atualmente, do Serviço de Eletrofisiologia e Arritmia do Hospital da Universidade de Wisconsin. Ele é diretor dos programas de residência em Medicina Cardiovascular e Eletrofisiologia da UW. Ele é membro do Conselho de Cardiologia Clínica, fazendo parte dos comitês de eletrocardiografia e arritmias e do programa de sessões científicas da American Heart Association, da AHA. Além disso, ele atua no desenvolvimento de novas tecnologias na área cardiológica e, apesar de ser um super especialista, ele também tem um interesse muito grande
por desenvolver essas competências aí, comportamentais, como empatia. Esse foi apenas um breve currículo, né? O Miguel, ele, além da família, ele é um grande amigo. Quem o conhece sabe das suas qualidades. Ele é humilde, ele é um cara muito humano, simples, amigo de todos. Então, hoje teremos um grande prazer de tê-lo aí falando conosco. Então, Miguel, seja bem-vindo, sinta-se em casa e a palavra é toda sua. Muito obrigado, meu grande amigo, cunhado e compadre Wesley. Eu acho que é uma honra para mim estar aqui e participar dessa reunião magna. Dr. Souza, Dr. José Augusto, eu agradeço demais o convite. É uma satisfação enorme conversar com conterrâneos, com colegas, com amigos. E talvez seja uma das pouquíssimas vantagens que essa pandemia trouxe, foi nos aproximar através desses meios virtuais, né? Talvez uma reunião dessas fosse mais difícil logisticamente em pessoa, mas através desses mecanismos aplicativos virtuais a gente acaba conseguindo conversar. Então, eu agradeço demais não só essa introdução generosíssima do meu grande colega e amigo Wesley, mas também o convite feito pelo Hospital São Lucas, pelo grupo da cardiologia. E eu estou muito impressionado e honrado de saber que essa é uma reunião que já tem mais de 1.400 edições. Isso é impressionante. É impressionante. Isso mostra um compromisso e um comprometimento com a causa acadêmica. Eu sei, como cardiologista ocupado que sou, e como muitos nesse encontro de hoje também o são, eu sei como é difícil conciliar as missões acadêmica e clínica. Talvez fosse muito mais fácil para cada um de vocês estar em casa jantando ou fazendo outra coisa, mas vocês estão dedicando essa hora e pouco da vida de vocês a esta conversa sobre empatia. Isso me diz já muita coisa sobre esse grupo. Gostaria de salientar, estou olhando aqui a lista dos participantes, eu estou vendo meus pais me dando a honra e o privilégio de também estar presentes nesse grupo. A gente só chega onde chega e só é o que é por conta da família, né? Até quem nos traz e nos conduz até os passos que a gente se encontra. Então, é uma honra enorme para mim estar aqui conversando com eles através desse encontro. Para fins de certificar de que a apresentação está bem, Dr. Souza, Dr. José Augusto, Dr. Wesley, vocês conseguem ver a apresentação em modo de apresentador? Sim, falta só ampliar, Miguel. Certo. E agora? Sim, ok. Pronto. Muito bem, então vamos começar. Eu gostaria de pedir a todos que fiquem à vontade durante essa conversa para fazer alguma pergunta, um comentário. Eu sei que ao término dos slides nós teremos um tempo dedicado a perguntas e a uma conversação. Eu acho que isso aqui não é uma palestra formal, onde uma pessoa coloca um conhecimento na tela e as outras anotam e aprendem, até porque vocês têm mais, ou tanto quanto eu tenho a ensinar, vocês também têm. Eu tenho interesse real e sincero de ouvir como está a prática do ensino desse tipo de competência curricular no Brasil. Porque ao longo deste ano, quando tive a oportunidade de preparar essa palestra e de dá-la em vários locais, eu tive a oportunidade de aprender quão diversa é a exposição, a empatia como uma competência curricular em medicina, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Eu tive a honra de dar essa palestra em certos encontros internacionais, sempre utilizando esses meios virtuais, por conta deste ano que nós estamos vivendo. E é importante apreciar o fato de que nem todo mundo considera a empatia uma competência relevante. E isso é uma mensagem que está, graças a Deus, aumentando e ampliando o seu escopo à medida que o tempo passa. Esse slide que vocês estão vendo agora foi o slide que eu utilizei quando eu dei essa palestra pela primeira vez, em março deste ano, aqui em Madison. Provavelmente, aliás, foi no final de fevereiro, 2 semanas antes da pandemia ser declarada. Foi uma palestra que eu ainda dei no auditório da universidade. A partir de então, essa palestra tem sido dada através de veículos virtuais, como hoje à noite. Fiquem à vontade, uma vez mais eu digo, para fazer qualquer pergunta e qualquer comentário ao longo da conversa. Nós vamos manter um tom informal e um tom muito cordial, porque, como eu já falei no começo, é uma grande alegria para mim estar aqui conversando com vocês. Vamos entender um pouquinho sobre empatia. E empatia, basicamente, tem muito a ver com a função cognitiva, mas também com a função emocional. Empatia é um conceito dificílimo de definir. E, às vezes, você precisa de uma certa vivência de vida, um certo aprendizado de vida para poder compreender. Talvez seja interessante uma criança aprender sobre o termo empatia desde os seus tenros anos, mas leva muitos anos, às vezes até algumas décadas de vida, para uma pessoa começar a compreender o que empatia quer realmente dizer. Apreciando essa questão fundamental de que é uma capacidade, uma competência
que reúne fatores cognitivos e fatores emocionais. E é por isso que aí essa gravura tem aí um aperto de mãos entre o cérebro e o coração. Há muitas definições de empatia. Se você tiver a oportunidade e tempo de pesquisar e de olhar na literatura, não só médica, mas principalmente psicológica, psicoafetiva, você vai ver que empatia é definida de várias formas, mas essa definição de Marco Iacobani, já é mais ou menos 9 anos atrás, é uma que é utilizada bastante em vários veículos, quando esse assunto é discutido, debatido. Empatia é comumente definida como a habilidade de entender e compartilhar os sentimentos de alguém. Então vamos entender essa palavra aqui. A habilidade de entender e compartilhar os sentimentos de alguém. Entender o sentimento e compartilhar o sentimento. Ou seja, há uma certa responsabilidade. Se você quer ser uma pessoa empática, você não precisa apenas entender o que alguém está vivenciando, mas você precisa ter a capacidade humanística de compartilhar. E essa é a questão primordial da empatia. Porque muitas vezes, quando a gente se olha no espelho e diz, eu sou uma pessoa empática, eu consigo entender como é que alguém está se sentindo, isso é metade do caminho. Tem muito mais do que simplesmente isso. Martin Hoffman, em 2002, definiu empatia como uma resposta emocional que envolve processos que fazem uma pessoa ter sentimentos que são congruentes com a situação da outra pessoa, mais até do que com a sua própria situação. Simplificando isso aqui, basicamente você precisa fazer com que uma pessoa, com que a sua capacidade de entender o sentimento da pessoa consiga sobrepujar, transpor o seu próprio sentimento. Então, há um certo componente psicológico e filosófico aqui de completa entrega. É você se projetar, se pôr nos pés daquela pessoa e começar a imaginar como ela está se sentindo. Mas, para fazer isso, você tem que se despojar dos seus próprios valores, pensamentos, opiniões pré-formadas e julgamentos, o que é muito mais fácil falar do que fazer. O termo empatia foi originalmente introduzido através da tradução do termo alemão Empfindung, que quer dizer sentir em, sentir-se como, sentir-se em, traduzindo ao pé da letra. Em 1909, portanto, há mais de um século. E, ao longo deste século, vários filósofos e cientistas, alguns estão listados aí nesse slide, eles colocaram que sentimentos é uma forma de entender como a pessoa está se sentindo, mas não é a coisa a ser entendida. Muitas vezes é fácil a gente, até no meio acadêmico, por mais que a gente seja cauteloso como a gente se fala e como a gente se exprime, é fácil você misturar e dizer, a pessoa que é empática é uma pessoa sentimental. Não é. Empatia não é sentimento. É a habilidade de conhecer, entender e compartilhar o sentimento. Mas empatia não é um sentimento propriamente dito. Edith Stein definiu empatia como uma experiência de consciência estrangeira. Em outras palavras, é como se você, por alguns minutos, compartilhasse a consciência de uma outra pessoa. É uma consciência estrangeira, uma consciência que não é a sua. Vamos tentar aprofundar o nosso conhecimento sobre esse assunto, explicando o que é que empatia não é. Como eu já falei no começo, empatia não é um sentimento. De acordo com a nossa forma tradicional de explicar ou de definir sentimentos. Empatia não é pena. Ter empatia com alguém não é ter pena de alguém. Também não é preocupação. Eu estou muito preocupado com meu pai, com minha filha, com meu irmão, com meu cunhado. Não. Empatia não é isso. Não é um sentimento propriamente dito. Empatia também não é compaixão. A palavra sympathy é um daqueles falsos cognatos. Que, acho que desde que eu era pequeno eu lembro que minha mãe falava. São aquelas palavras que podem lhe dar a entender que tem um certo significado, que na verdade tem outro. Sympathy, no inglês, não tem nada a ver com simpatia, como a gente fala em português, né? Sympathy é mais próximo de compaixão, de comiseração. Sympathy é próximo de você dizer ter pena de, ter compaixão por. E isso também não é propriamente dito um sentimento. Agora, é importante definir que compaixão é você sentir-se pela pessoa, é você dizer, poxa, eu estou vendo o que está passando com você, eu estou entendendo o seu sentimento. Isso aí é compaixão. É apenas uma das muitas etapas de empatia. A empatia é muito maior e muito mais complexo do que simplesmente compaixão. Por exemplo, esse aqui é um cartunzinho interessante, né? Você tem aqui essa figurinha aqui com um brinquedo quebrado, aí vem um amiguinho e fala, que pena, que pena. Isso aí é você ter compaixão. Você vê que alguém está triste, alguma coisa ruim aconteceu e você fala, que pena. É quando você manda um cartão de pêsames para alguém que perdeu um ente querido. Isso é compaixão, um sentimento bonito, humano, humanístico. Mas isso não é empatia. Empatia é você se pôr no lugar daquela pessoa e ir além de ter pena. E além de ter compaixão. Empatia pressupõe uma conexão.
tomar a perspectiva, tomar o local daquela pessoa antes de fazer qualquer tipo de juízo de valor. E evitar todo e qualquer juízo de valor. Reconhecer a emoção em outras pessoas, ter um senso de aproximação e entender que a nossa resposta quase nunca consegue melhorar alguma coisa, mas a nossa conexão que a gente cria pode. Por exemplo, quando alguém perde um ente querido, você dizer, meus pêsames, não necessariamente vai resolver, talvez faça a pessoa se sentir um pouco melhor. Não quer dizer que você não tenha que ter compaixão, é claro que temos que ter compaixão, mas o que nós não podemos é minimizar, é ser reducionistas a ponto de achar que empatia e compaixão são sinônimos. Porque uma das coisas que eu acho interessante quando eu dou essa palestra é o que a gente fala em inglês, são os chamados at least silver lining statements. É quando você tenta ver o lado bom das coisas ruins. Por exemplo, quando alguém chega para você com um problema e você diz assim, olha, pelo menos você tem sua casa, olha, pelo menos você tem seu carro, olha, pelo menos você tem sua família, pelo menos você tem saúde. Essas frases são frases que exibem compaixão, mas não exibem empatia. Porque o que você fala para uma pessoa, mais uma vez eu digo, não é errado falar assim, não é, a intenção é ótima, mas é importante que quando você fala isso, por exemplo, para um familiar ou para um paciente, como médico, como um enfermeiro, como um profissional da saúde, saiba que ao escolher usar essas palavras, você não está criando uma conexão com o paciente. Quando você diz, olha, pelo menos você está com colesterol em dia, o paciente não quer saber se isso vai melhorar ou não. Ele quer que você sinta com ele ou ela o que está acontecendo naquele momento. Você trazer uma notícia boa é uma coisa boa, é otimista, traduz um certo sentimento de olhar para frente, né, cabeça erguida, mas não é empatia, não é você participar com o paciente daquele momento, do que ele ou ela está vivenciando naquele momento. Você, na verdade, está querendo sair rapidamente trazendo boas notícias. Oh, pelo menos está tudo bem nesse aspecto da sua vida, pelo menos está tudo bem naquele aspecto, vamos para frente, vamos para frente. Não tem nada errado em fazer isso, porém, a pessoa que faz isso tem que entender que ela está deliberadamente não utilizando empatia naquele instante. Existe uma certa distância. É até interessante você falar isso. Quando eu dou essa palestra, às vezes eu tenho que ter cuidado para não passar a impressão de que compaixão é uma coisa ruim. Não é. Compaixão é maravilhoso. É um sentimento humano fantástico. Mas é um sentimento que ele é incompleto. Porque você mantém a distância daquele ser pelo qual você tem compaixão. É você ver no jornal, na televisão, uma notícia sobre um terremoto que devasta uma comunidade, ou um maremoto que devasta uma população, você sente compaixão. Você tem pena daquilo ali. Você pode até lacrimejar em função do que está acontecendo, mas há uma certa distância. Você não consegue, só pela compaixão propriamente dita, sentir exatamente o que aquelas pessoas estão sentindo. Isso requer uma conexão muito mais forte, muito mais profunda, e tem muito mais a ver com o conceito de empatia. E como eu falei, qualquer falação que eu coloque aqui, fiquem à vontade para interromper, para expor suas ideias. Se eu ouvir alguém tentando falar, eu imediatamente vou parar para poder a pessoa falar. Porque essas reuniões virtuais, de vez em quando acontece 2 ou 3 pessoas tentando falar ao mesmo tempo. Se eu ouvir qualquer som, eu vou parar para dar oportunidade para quem quiser participar. Agora vamos sair um pouco da parte filosófica, conceitual, mas vamos entrar um pouco na parte de dados. Uma coisa que profissionais da saúde, de modo geral, adoram são dados, por motivos corretos, porque a gente gosta de trabalhar baseado em evidência. Mesmo que não seja a evidência das mais fortes, das mais robustas, é melhor trabalhar baseado em evidência do que baseado apenas em empirismo. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a pesquisa que está por trás do conceito de empatia. Em 2013... eu sei que quando eu trago um tipo de coisas assim, geralmente as pessoas perguntam, por que você foi para 2013? Por que nós não estamos falando de 1960, 1940? Por que o background dessa conversação não vai de mais tempo atrás? Porque empatia, como um conceito científico aplicado ao profissional médico, é uma área de campo de pesquisa relativamente recente. Há muito pouca literatura médica disponível para apreciação, para estudo no século XX. A maior parte dela já é do século XXI. Então, em 2013, foi publicada uma revisão sistemática que envolveu 7 estudos. E, juntos, esses 7 estudos englobavam mais de 3.000 pacientes e mais de 220 médicos. E esse estudo fez uma conclusão bastante poderosa, uma conclusão bastante forte. Esse estudo concluiu que há uma relação, ou traduzindo, fez de uma forma mais aproximada, uma correlação entre empatia, na comunicação entre o paciente e o médico, e várias outras características, tais quais a satisfação do paciente, a conformidade do paciente com o tratamento que foi prescrito
os níveis de ansiedade e de preocupação do paciente, os resultados, tanto de diagnóstico como de tratamento, e a capacitação do paciente de cuidar de si próprio. Quando esse estudo foi publicado, houve muitas críticas, porque disseram que era uma coisa muito fraca, era uma correlação muito fraca, muito sutil, para gerar esse parágrafo tão forte. Então, os autores foram criticados, como muita gente é criticada quando geralmente lança um conceito que é relativamente novo, relativamente inexplorado. Então, outros, quando leram isso aqui, pensaram, vamos tentar reproduzir esses achados, vamos ver se isso aqui realmente tem fundamento científico ou se foi apenas um grupo que, por algum motivo, chegou a esses resultados, mas que eles não merecem grande atenção porque eles não são reproduzíveis em outras áreas, em outros locais. Mas só para antes da gente passar para frente, vou repetir. A correlação que foi identificada entre empatia na comunicação entre o médico e o paciente teve correlação e teve efeitos na satisfação do paciente, na conformidade do paciente com o tratamento prescrito, que a gente sabe que é fundamental. Não adianta você ter aquele tratamento, aquele plano fantástico, se o paciente não vai seguir os passos que foram preconizados pelo profissional médico. A ansiedade e a preocupação do paciente, que nós sabemos que não é algo a ser jamais desprezado. Um paciente ansioso e muito preocupado é um paciente que vai ter uma capacidade muito maior de adoecer, de se hospitalizar, às vezes por questões alopáticas, questões somáticas, às vezes por questões psicossomáticas também, que não é pouca coisa. E, uma vez mais, resultados e capacitação. Não muito depois disso, na verdade, mais ou menos na mesma época, houve esse estudo, também foi um estudo bem polêmico. Foi um estudo que foi baseado em Harvard, utilizando-se de acupuntura e analisando seus efeitos em pacientes com síndrome do colo irritável, que é o IBS, né, que é o Irritable Bowel Syndrome. Foi percebido que pacientes com síndrome do colo irritável, que foram randomizados para simplesmente ficar na lista de espera, de falar com o médico, com o enfermeiro, com o profissional de saúde, esses pacientes, apenas por questão de o tempo passar, sem nenhum tipo de intervenção clínica, 28% deles reportaram que os sintomas estavam melhorando. Quando os pacientes tiveram acesso a uma visita clínica, aquela visita tradicional que você chega, o médico ou a médica se introduz, se apresenta, fala um pouquinho com você, examina, vê como as coisas estão, prescreve alguma coisa e manda você para casa. Aquela visita bem tradicional, bem típica, 15 a 30 minutos em média, às vezes um pouco mais. 40% desses pacientes reportaram que os sintomas estavam melhorando. A surpresa foi nesse grupo que teve essa visita clínica aumentada, ou a visita clínica que foi melhorada, com componentes de acupuntura. 62% dos pacientes reportaram sintomas melhores. Aí, mais uma vez, aquela maciça onda de críticas, né? Isso aí é por conta do efeito placebo, a pessoa acha que está sendo bem cuidada, lá vem o acupunturista, passa aquele tempo a mais com o paciente, a pessoa se sente melhor só pelo fato de receber atenção. Então, houve aquela crítica de que, por mais que esse estudo tenha tido um grupo de controle, porque muitos desses estudos são criticados veementemente porque eles não têm um grupo de controle que possa permitir uma comparação efetiva de forma prospectiva, randomizada. Esse estudo foi prospectivo, foi randomizado. Havia um grupo de controle e ainda assim houve críticas por conta, às vezes, talvez até de uma dificuldade de se entender ou de aceitar que você ter uma empatia, uma conexão mais forte com o paciente pode, de fato, levar a uma melhora além do tratamento clínico alopático, propriamente dito. A universidade na qual eu trabalho há já quase, 14 anos, que é a Universidade de Wisconsin, ela tem uma reputação de ter produzido já vários estudos nesse sentido. E esse é um dos estudos mais famosos, que foram, na verdade, 2, que eu vou apresentar para vocês, que foram basicamente ancorados aqui na universidade, mas que se espalharam por outros centros clínicos nos Estados Unidos. Esse aqui foi um estudo sobre gripe. Gripe. Simplesmente a velha gripe de sempre, que nos afeta a todos, uns mais, outros menos, que pode ser letal em pessoas mais idosas que não têm a imunização. Isso aqui é, obviamente, na década passada, né, antes do tempo de coronavírus. Esse aqui é o vírus tradicional da influenza, a gripe comum. Basicamente, os investigadores da Universidade de Wisconsin, que observaram esse estudo de Harvard, acharam que era uma proposta interessante, uma premissa interessante. Mas eles também entenderam que uma das fraquezas do estudo de Harvard é que era só mesmo o paciente declarar numa folha de papel, num questionário, se esse paciente estava se sentindo melhor ou não. Então, a Universidade de Wisconsin resolveu levar isso um passo adiante.
Vamos, além de perguntar para o paciente como ele ou ela está se sentindo ao longo da linha do tempo, vamos medir marcadores de resposta imunológica, interleucina 8 e neutrófilos. Vamos medir níveis sanguíneos, porque aí é um pouco mais difícil de você mascarar um resultado por conta de efeito placebo. Se você tem uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica mais forte contra a gripe, o que geralmente leva a uma redução do número de dias que você está doente, isso é um efeito bem palpável, bem objetivo. E assim foi feito. E esse gráfico, ele fala por si só. Os pacientes que não tiveram nenhuma visita, que apenas viveram os seus dias de gripe como era para ser, tiveram essa resposta de interleucina 8 e essa resposta de neutrófilos, ou seja, uma breve, mínima neutropenia em relação aos valores de base. Pacientes que foram vistos por um profissional médico, um profissional capacitado, tiveram uma pequena melhora, e pacientes que tiveram essa visita que carregou componentes de empatia, nesse caso aqui não era acupuntura. A acupuntura foi naquele estudo anterior. Nesse caso aqui era uma visita clínica por um profissional médico que era especificamente capacitado nos aspectos cognitivos da empatia. Em outras palavras, não é só uma pessoa dizer para o paciente, vamos aqui conversar. Há um verdadeiro protocolo, que eu vou explicar mais tarde um pouco, de certas ações deliberadamente, propositalmente colocadas em prática para aumentar a conexão de empatia entre o paciente e seu médico, sua médica. E vejam o resultado aqui. O resultado foi impressionante. Esse estudo ganhou popularidade mundial por conta do fato de que ninguém havia demonstrado até então, isso aqui no final da década passada, que a empatia podia permitir uma resposta imunológica tão robusta por parte do paciente. Não. Essa é a hora que eu paro a palestra e pergunto para vocês. Todo mundo já ouviu o pai, a mãe, uma pessoa dizer que a pessoa que tá feliz, que está otimista, que não tem depressão, geralmente consegue combater as doenças com mais eficiência. Isso é fato. Então, na verdade, se você der um passo para trás, você vai ver que nós não estamos falando de nada revolucionário aqui, mas apenas uma forma um pouco mais científica, baseada em evidência clínica, de provar esse ponto que todos nós suspeitamos em maior ou menor grau. E olha que interessante aqui. O resultado também foi influenciado por conta da percepção do paciente, se houve ou não houve empatia. Isso que eu achei muito interessante, porque se não houve visita clínica, a gripe durou em média 6,75 dias, ou seja, uma semana. Que é mais ou menos a média, né? Uma gripe forte, isso aqui é aquela gripe da influenza, a gripe forte. Ela dura mais ou menos uma semana, do início ao fim dos sintomas. Isso aqui é um índice de severidade, um índice de seriedade dos sintomas, onde quanto maior o número, pior é a percepção do paciente de que os sintomas eram ruins, eram debilitadores. Esses são os pacientes que não receberam nenhuma visita. Esses são os pacientes que receberam visita. Se o paciente achou que a empatia entre o paciente e o médico, a médico, foi menos que perfeita, observe que não há diferença. Porém, os pacientes que perceberam que houve empatia perfeita, aquela empatia onde houve uma conexão bonita, houve aquele clique, aquela química, veja a diferença. A gripe durou um dia menos e foi menos severa. Aí você diz, poxa, um dia menos é muita coisa. Numa sociedade onde milhões de pessoas pegam gripe todo inverno, toda estação, se cada uma dessas pessoas faltar ao trabalho um dia menos, ou faltar à escola um dia menos, isso é um efeito enorme do ponto de vista econômico e social. Além do fato de que durou menos, também foi menos severa. Debilitou menos as pessoas. Com valores que atingiram significância estatística. Então, é muito interessante perceber que se há visita clínica, mas não há percepção de empatia, é a mesma coisa que não ter havido visita clínica de jeito algum. Foi uma visita completamente desperdiçada. Perdeu-se tempo participando daquela visita que simplesmente nada acrescentou. Enquanto que uma visita onde houve dosagens altas de empatia, por assim dizer, prescritas ao paciente, surtiu melhores efeitos. Mas agora vamos chegar à granularidade da coisa. O que é essa empatia? A gente fala, não é nada mágico, não é nada surreal. O que é? Esse é o questionário que basicamente explora, esse questionário é utilizado em muitos desses estudos. Quais são os critérios para se dizer que uma visita médica tem empatia? Estes são os itens que realmente se espera de nós, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de saúde. Fazer o paciente se sentir à vontade. Deixar o paciente contar a sua história.
escutar de verdade. Nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Médicos são conhecidos por serem muito bons em ouvir o paciente, mas escutar é outra história. É como a diferença entre você apenas olhar e ver. A diferença entre você apenas falar e dizer. Pacientes são espertos, eles sabem. Eles sabem quando você está ouvindo, fazendo aham, e quando você está, de fato, escutando o que eles têm a dizer. Se interessar pelo paciente como uma pessoa como um todo, que é um problema gravíssimo para nós cardiologistas, nós temos, por pressão de tempo, de necessidade, sinceramente falando, até mesmo por questão de hábito, a gente muitas vezes olha apenas o coração, os vasos sanguíneos, os fatores de risco para a doença cardiovascular, e a gente esquece que o paciente tem muito mais órgãos e sistemas do que apenas o sistema cardiovascular. Isso é algo que é muito perigoso para especialistas como nós, porque a gente tende realmente, às vezes, uma vez mais, não é nossa culpa, é questão do tempo, das pressões, mas há um pouquinho do componente do hábito. E desde que você termina a sua especialização, você começa a se preocupar apenas com aquela área e acaba esquecendo um pouco do paciente como um todo. Entender a preocupação do paciente de fato. Mostrar cuidado e compaixão. Veja aqui aquela história que eu falei no começo. Compaixão é um dos 10 elementos de empatia. Então, não é como se compaixão não fosse necessário. É necessário, é fundamental, mas é muito pouco. Se tudo que você tem para mostrar pelo seu paciente é compaixão, é pena, é preocupação, isso é tudo bonito, mas é muito pouco em relação àquela conexão verdadeira que empatia significa. Ser positivo. Há espaço para otimismo em medicina. Triste é aquele médico ou médica que não acha que você tenha direito de ser otimista. Ser realista não significa que você não pode ser otimista e demonstrar uma atitude positiva perante a vida. Explicar as coisas com clareza. Ajudar o paciente a controlar a situação dele ou dela. Não há coisa pior do que um médico ou médica que se arvora de dono da verdade e toma conta do cuidado do paciente, esquecendo-se do fato de que aquele paciente, depois de 15 a 20 ou 30 minutos, vai sair dali e você não vai vê-lo talvez por uma semana, um mês ou um ano. Ele tem que ter, ela tem que ter a habilidade de tomar cuidado, de assumir o controle do seu próprio plano de tratamento clínico. E, finalmente, fazer um plano de ação com você. Em outras palavras, isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vim para os Estados Unidos há quase 2 décadas. Quando eu chegava aqui, nos primeiros meses que eu passei por aqui, eu ouvia os médicos explicando para o paciente as várias opções e decidindo o plano junto com o paciente. Eu achava aquilo fascinante porque, na minha cabeça, o paciente esperava que o médico dissesse: existe a opção A, B e C. Eu proponho que você faça a opção B. Que eu vi aquilo muito na minha formação clínica no Brasil, como estudante de medicina no século passado. E, de fato, não é o modelo atual. No modelo atual, você tem que engajar o paciente da melhor forma possível, entendendo que há pessoas que têm, talvez, compreensão limitada. Nem todo mundo tem nível superior, nem todo mundo tem capacidade de compreender terminologias complexas. Porém, cabe a nós adaptar nosso discurso ao nível do nosso paciente. Então, não é omitir dados e simplificar conversas porque a gente acha ou pré-julga que o paciente não pode entender, mas é tentar se encontrar com o paciente onde ele ou ela está em relação ao nível cognitivo de entendimento da nossa mensagem. Portanto, 10 itens. Esses 10 itens foram os itens que os pacientes julgaram para dizer se uma visita foi percebida por eles como verdadeiramente empática ou não. Infelizmente, alguma coisa acontece conosco quando a gente se forma em medicina e evolui ao longo do tempo. A gente perde empatia. Isso é uma coisa muito triste e que requer atenção. Todos nós que somos envolvidos em educação médica, seja para residentes, pós-residentes, formandos em pós-graduação, é nossa obrigação conhecer slides como esse, porque, por algum motivo, homens e mulheres, quando eles começam no primeiro ano na faculdade de medicina, e lembre-se que aqui nos Estados Unidos eles têm uma faculdade de medicina que são 4 anos, porque ela é precedida pelo college, pelo pre-med, que são 4 anos. Então, na verdade, acaba sendo 8. Enquanto que no Brasil, que segue o modelo europeu, o modelo canadense, são 6 anos, a tradicional escola médica no Brasil. Por isso que aqui você vê 4 estratos. É o estudante de medicina do primeiro ano ao 4º ano, que seria talvez equivalente ao estudante de medicina no Brasil do 3º ano ao 6º ano. Aproximadamente. Veja como a empatia decresce. Os pacientes que são examinados por esses estudantes de medicina, eles percebem que à medida que o tempo passa, a empatia decresce, e decresce bastante. Se você compara os scores iniciais com os scores finais, é uma mudança grande. É quase como se a formação médica, em vez de estar inspirando as pessoas a serem cada vez melhores, torna as pessoas um pouco mais cínicas, um pouco mais distantes, um pouco menos conectadas com aqueles de quem elas cuidam. Isso é um problema gravíssimo, porque
aquele idealismo que todos nós temos quando a gente entra na faculdade de medicina, é uma das coisas mais bonitas que há. Ninguém entra em medicina, ou em enfermagem, ou em farmácia, ou em fisioterapia com uma intenção que não seja ajudar o próximo. É para ajudar. Aí você diz assim, não, na verdade o pessoal entra para ganhar dinheiro, para dirigir um carrão. Sabemos que há pessoas que talvez tenham isso como parte do seu modelo de decisão, mas eu sinceramente acredito, talvez eu seja um pouco ingênuo nesse aspecto, que a maior parte das pessoas entra em medicina pela vontade real de ajudar o outro, de ajudar o próximo, através da prática do ato médico, que é um ato praticamente sacerdotal, como os gregos já haviam há milênios atrás. Então, se você pega aquela pessoa entusiasmada e o nosso ensino médico, em vez de aumentar, em vez de estimular, está achatando, está arrasando aquele entusiasmo inicial, então há algo de muito errado com o nosso ensino médico. E os pacientes desses médicos vão sofrer ao longo do tempo, porque eles vão ter pessoas cada vez menos conectadas com a realidade deles. Essa foi a ideia que nos levou a tentar utilizar um projeto aqui na Universidade de Wisconsin durante Fellowship. O Fellowship, eu sei que muitos nessa ligação já sabem, mas só para explicar para todos, ele é pós-residência. Talvez no Brasil seria aquela residência especializada. Por exemplo, aqui quando você se forma em medicina, para você virar um cardiologista, você tem que fazer 3 anos de medicina interna, que é chamada clínica médica, talvez no Brasil, o mais próximo equivalente. Depois da medicina em residência interna, você faz a medicina cardiovascular, ou cardiovascular medicine, que aqui se chama fellowship. No Brasil, acho que também chama residência, né? Residência em clínica geral, residência em cardiologia que segue. Portanto, eu sou diretor do programa de cardiologia e de eletrofisiologia para o fellowship, para a residência. Eu tive a ideia, junto com colegas meus, de implementar um treinamento específico em empatia durante o fellowship. E eu estava conversando, antes dessa conversação começar, com o Dr. Souza, o Dr. José Augusto, a gente estava dizendo que isso gerou um certo interesse, porque a minha área, cardiologia, eletrofisiologia, a nossa área, as pessoas têm essa noção de que a gente não se liga muito com questão de empatia, de conectar com o paciente. Isso é mais para o geriatra, às vezes até para o pediatra, às vezes é para o psicólogo, talvez para o clínico geral, mas nunca para o cardiologista ou para o eletrofisiologista. Eles são, ou elas são muito especializados. Então, isso gerou um certo comentário. Eu lembro até, a gente fez eu solicitei uma bolsa, não sei como eu falaria, talvez no português, uma grant, né? Basicamente, uma forma da universidade sustentar esse estudo, financeiramente falando. E quando eu conversei com o provost, né, que é o principal chanceler da universidade, que é quem aprova ou desaprova os gastos aqui da universidade, eu lembro que ele me disse que um dos motivos que o fez aprovar este estudo foi porque, na cabeça dele, cardiologista não quer nem saber de empatia. Ele falou, quando eu vi um cardiologista pedindo para ensinar empatia para os treinandos dele, eu não tinha como dizer não. Aí eu falei, muito obrigado, mas eu pensei na minha cabeça, uau, essa é a reputação que a nossa especialidade tem. Né? Aquela coisa, notícia boa, foi aprovado, fizemos o estudo, mas quando eu paro para pensar sobre as palavras que eu ouvi do chanceler, né, significa dizer que aqui, como em muitos lugares, eu acho que há essa noção cristalizada na cabeça das pessoas, que cardiologia, falando de empatia, que história é essa? Né? Então, o simples fato de nós estamos conversando nesta hora, hoje, sobre esse assunto, já mostra que há muita gente interessada em quebrar esse paradigma, em quebrar esse modelo. Então, nós submetemos essa proposta para o departamento aqui na universidade na primavera do ano 2018. Em junho foi aprovado, nós recebemos aproximadamente $5 mil, acabou sendo um pouquinho mais do que isso. E nós fizemos uma parceria com um grupo especializado em ensino de empatia. Essa é a questão de você utilizar o seu ambiente. Né? Aqui na Universidade de Wisconsin, vocês viram que já faz mais de 10 anos que há um grupo de estudos sérios sobre pesquisa em empatia. E esse estudo tem profissionais, tem não só médicos, professores universitários, como também membros do staff, e tem pacientes também, são atores, que ajudam as pessoas a treinar aquelas qualidades, aquelas 10 qualidades que eu listei agora há pouco. Então, basicamente, nós primeiro treinamos os treinadores, por assim dizer. Nós fizemos uma oficina com aquelas pessoas que iam ser os facilitadores, foi em fevereiro do ano passado. E foram 7 médicos e 3 nurse practitioners, que são aquelas enfermeiras de prática avançada, né? Que é um grau que nem é enfermeiro nem é médico, é mais ou menos a meio caminho andado. Então, foram 7 médicos e 3 nurse practitioners que fizeram essa oficina. E depois nós aplicamos esses conceitos aos nossos 17 fellows, que são os residentes em medicina cardiovascular, cardiologia intervencionista, eletrofisiologia invasiva, e insuficiência cardíaca e transplante. Então, a gente aqui na universidade tem todos esses programas, além deles a gente ainda tem 2, 3 outros, mas nessa época nós escolhemos estes 4 para ser o grupo.
E nós selecionamos 17 fellows que não tinham feito ainda nada desse tipo, são pessoas com cabeça aberta. Vamos ver aqui no que vai dar. Vamos ver se isso vai gerar algum tipo de modificação na conduta deles. Então, isso foi theater-based, então, exercícios de simulação envolvendo atores treinados em simulações de cenários da vida real. Cenários de vida real que eu e vocês já encontramos várias vezes. O paciente que está com a avó à beira da morte, quer que ela seja ressuscitada a todo custo, mesmo que não seja a coisa mais prudente a fazer, a coisa mais humana a fazer. É o paciente que voltou para o hospital pela 8ª vez em 2 anos, porque não consegue ser a conformidade com o tratamento, não consegue dinheiro para comprar os remédios, que por aqui também tem isso. Eu acredito que, sem dúvida, menos que no Brasil, mas também. Tem uma parcela da população que não tem acesso que a gente imagina que todos têm. É aquele paciente que insiste em fumar, em beber, em ter uma dieta terrível, em ser sedentário. Então, são situações complicadas, porque se você colocar o paciente que é fácil, tranquilo, talvez você consiga ensinar muito pouco. Para treinar a empatia, você tem que desafiar o aprendiz, né, o treinando, empurrar o treinando fora da zona de conforto dele ou dela e ver como é que ele ou ela se comporta. E o legal foi que a gente pegou o grupo da cardiologia para ser o facilitador. Então, a gente tinha que treinar os facilitadores primeiro para poder expandir para todo ano. A proposta que era todo ano manter esse grupo como sendo um núcleo de ensino de empatia em cardiologia. A nossa hipótese, todo estudo requer uma hipótese, a nossa hipótese é que depois de participar na nossa oficina, os nossos treinandos, os nossos fellows em treinamento, iam dizer que eles melhoraram as suas habilidades de perceber oportunidades para agir com empatia. Eles poderiam refletir no momento em que eles estavam utilizando essa comunicação empática e melhorar a experiência tanto deles como dos pacientes deles. Uma hipótese ambiciosa, mas era a nossa hipótese. E como é que você media essa mudança? Se vocês observarem aqui, a gente não reinventou a roda. A gente pegou aquelas 10 questões que já haviam sido utilizadas em vários estudos e adaptamos, nós comprimimos algumas delas e colocamos em 6 categorias. E elas eram explicar tudo claramente, evitando jargão médico, evitando ser vago, deixar o paciente contar histórias sem interromper, sem acelerar, sem dar a impressão para o paciente que estava com pressa, não bater o pezinho no chão, levantar da cadeira, aquela coisa. Mostrar cuidado e compaixão, uma preocupação genuína a um nível humano, sem mostrar aquela indiferença ou sem aparentar que você está só superficialmente interessado, né? Fazer um plano de ação com o paciente, entender as preocupações dele ou dela, e mudar a sua comunicação à medida que a conversa evoluiu, se não estivesse indo bem. Essa aqui era a mais difícil de todas. Era o treinando, conseguir mudar o plano de comunicação em real time, ou seja, à medida que as coisas estavam acontecendo, se a conversa não estivesse indo na direção desejada. Se a conversa não está dando certo, o paciente está ficando com raiva, está ficando calado, está ficando distante, não está engajando com você, como é que você, como treinando, em tempo real, porque você não tem tempo de ir para casa e voltar no outro dia, você tem que resolver ali agora. Então, essas foram as coisas, as características, as variáveis que a gente analisou. E o paciente, o ator, né, que é treinado especificamente para isso, ia classificar cada treinando como pobre, mais ou menos, bom, muito bom e excelente. A gente tem várias páginas de resultados, essa talvez seja o resultado principal, eu vou poupá-los dos detalhes, mas basicamente houve melhoras, e você vai dizer, são melhoras boas, não são melhoras infinitamente boas, mas são boas, palpáveis, à exceção desse aqui. Essas 2 barras de pré e pós foram próximas o suficiente que não houve estatisticamente significante diferença. A diferença é que não atingiu significância estatística, ou seja, a variável com a qual os nossos treinandos tiveram mais dificuldade, como era esperado, mas é sempre bom provar, para não ser só intuitivo e empírico, aqui é baseado em evidência, que mudar a comunicação em tempo real é difícil. Por que isso é importante? Porque na próxima vez que a gente fizer essa oficina, a gente vai fazer a cada 2 anos, a gente vai enfatizar esse aspecto. Quais são as faculdades cognitivas, as faculdades mentais que a gente precisa ter e treinar, porque ninguém nasce empático da noite para o dia, tem que treinar e treinar a exaustão. Quais são as capacidades que a gente precisa ter para poder comunicar com o paciente de forma dinâmica, e se a coisa não está indo bem, trazer a conversa para outro ângulo, que é uma daquelas coisas que é muito mais fácil falar do que fazer. Uma das coisas que foi interessantíssima foi isso aqui. Todo mundo, praticamente em consenso, colocou que ser observado enquanto era testado ajudou. Os nossos treinandos disseram que ter o facilitador, ter o médico ou a nurse practitioner ali na esquina, no cantinho da sala, observando, anotando, ajudou. Trouxe ao treinando a noção do que precisava ser feito em tempo real.
Em outras palavras, se eles tivessem a portas fechadas com os atores, eles acharam, os treinandos, que não teria sido tão instrutivo como ter uma pessoa lá, porque principalmente essa pessoa depois teve a oportunidade de prover um feedback, uma avaliação. Estou chegando perto do final da palestra para a gente poder ter tempo para conversa. Foi interessante que os nossos treinandos disseram que, aqui foram algumas das respostas que eu achei que valeu a pena salientar. Um deles colocou que ele estava sendo um pouquinho mais deliberado sobre o silêncio. Em outras palavras, um pouquinho mais efetivo em se manter calado. Em outras palavras, antes dessa oficina, ele ou ela, nesse caso era ele, era um rapaz, interrompia muito o paciente, tentava ajudar o paciente a completar aquela coisa da impaciência e tal, e ele aprendeu a simplesmente calar. Não só ouvir, mas verdadeiramente escutar. Isso, para ele, foi um dos principais ganhos dessa oficina de treinamento em empatia. Essa aqui foi uma das nossas treinandas. Ela falou que entender que às vezes não tem resposta boa. O médico profissional, ele tem essa mania de querer sempre dar uma resposta. Ah, não tem isso, mas tem aquilo. Aí você começa a falar aqueles, pelo menos isso, pelo menos aquilo. E a gente tem que, às vezes, ter a humildade de reconhecer que, às vezes, simplesmente não há resposta boa. Tem situações onde não há resposta boa. E quanto mais você tenta cavar, mais artificial você parece. Porque você vai começar a dizer coisas assim, ah, mas pelo menos o seu irmão não tem essa mutação genética que lhe deu essa cardiomiopatia. Se você parar para ouvir o que você acabou de falar, isso não é o que a pessoa precisava ouvir naquela hora. A intenção é maravilhosa, a gente quer fazer o bem, mas acaba saindo pela culatra. Então, às vezes, simplesmente não há uma resposta boa. E tentar cavar artificialmente acaba sendo pior. E, por fim, esse aqui foi outro treinando que colocou, limitar quanto você compartilha de conhecimento. Tem muito médico e médica que se esconde por trás de palavras bonitas, empoladas. Eu vejo muito isso na televisão. Uma coisa que eu queria falar para vocês, aqui eu assisto, tem uns 2 canais brasileiros que pegam no satélite, e eu assisto, e às vezes eu fico impressionado como tem certos profissionais médicos brasileiros que dão entrevista em rede nacional e usam uma terminologia empolada, e eu fico pensando, é de propósito? Porque eu não sei se o nível da população brasileira conseguiria absorver aquilo. Eu sei que a americana não conseguiria. Se ele estivesse falando aquelas palavras em inglês, o povo daqui ia dizer o quê? Então, às vezes, eu tenho medo de que a gente crie essa coisa, essa desconexão, dessa distância, pelo fato da palavreado escolhido ser um pouco empolado demais. Não que a gente vá completamente abrir mão de terminologia técnica, mas quanto menos melhor. O paciente quer que a gente converse de uma forma humana, pessoal, salva a conversação técnica para os encontros científicos e para as conversas profissionais. Fizemos uma análise SWOT, que eu aprendi com a minha irmã recentemente, que eu acho que é análise FOFA, né? F-O-F-A, que é fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Acho que é mais ou menos assim que traduz. E, basicamente, os resultados foram promissores. Nós medimos um impacto real no desenvolvimento de empatia. Quero deixar bem claro, ninguém aprende empatia com uma oficina, 2 ou 10. Isso aqui é a vida inteira. Agora, tem que começar em algum ponto. Em algum ponto você tem que ter esse treinamento, a leitura e a prática, para poder você desenvolver esses recursos ao longo da vida. E o médico, o enfermeiro, eles têm uma grande vantagem. Você pode treinar cada dia da sua vida, porque a gente vê paciente todo dia, no consultório, na enfermaria, no laboratório de procedimentos. Então, você tem a oportunidade de treinar esses recursos de empatia quase todos os dias da sua vida profissional. Os nossos participantes gostaram da experiência, eles não acharam que foi uma perda de tempo. Isso aqui era tudo anonimizado, ninguém precisava ter medo de retaliação. Eles falaram bem claro, valeu a pena. O tempo e o esforço que foram investidos nesse processo valeram a pena. Nós percebemos que os treinadores precisam de mais treinamento. Os treinadores, os professores que eram para ficar analisando os treinandos, eles tiveram aquela oficina inicial, mas eles falaram, foi bom, mas foi pouco, precisamos de mais. Então, não é só o treinando, não. O treinador, entre aspas, que vai ajudar o treinando, precisa ser capacitado de uma forma bem compreensiva, bem completa. E, por fim, uma das coisas que talvez seja melhor nesse sentido é você investir pesado num grupo relativamente pequeno. É difícil, sinceramente falando, quando você é realista, é difícil você treinar 30, 40 facilitadores. Então, basicamente, você tem um grupo, vamos dizer, eu não sei o tamanho do grupo de vocês, eu gostaria de ouvir, mas vamos dizer que vocês sejam 20. Talvez seja difícil fazer com que 10 ou 12 se engajem pela causa, mas se 3 ou 4 se engajarem e for um grupo realista, um grupo que consegue se encontrar e promover esse tipo de trabalho, de interação, vale a pena. Porque aí você tem objetivos mais palpáveis, mais realistas, e esse grupo fica a cargo de fomentar a discussão. Seja através de grand rounds, de conferências como essas de hoje à noite, seja através de práticas mais objetivas no dia a dia. Que agora é difícil por conta da pandemia, há muitas restrições nessas relações interpessoais, mas se Deus quiser essa poeira baixar daqui a 1 ano, 2 ou 3, é interessante ter essa mentalidade de
de entendimento da importância da empatia para o nosso meio. Então, é isso que eu tinha a apresentar. São 3h57 daqui, devem ser 6h57 aí. Eu agradeço demais a atenção de vocês. É uma honra estar aqui hoje à noite. E eu gostaria de utilizar os próximos minutos para a gente fazer agora uma conversa, um diálogo. E fiquem à vontade para falar quaisquer coisas que queiram. Esse aqui é uma foto aqui de Madison. São 2 lagos aqui que banham a nossa cidade, dos 4 lagos dessa região. O Wesley, sua esposa, minha irmã Ângela Cristina estiveram aqui já várias vezes, meus pais também. E, por enquanto, ninguém está podendo se encontrar. Estamos nós aqui, eles lá, mas a afeição é, sem dúvida, a mesma, se não ainda maior, e a vontade de se rever também. E essa conversa hoje à noite foi uma excelente forma da gente se reconectar com esse nosso grupo maravilhoso no Brasil, no Nordeste, com quem a gente tem tanto em comum. Então, muito obrigado. Bem, obrigado, Miguel, sem dúvida nenhuma. Você foi bastante empático do início até o final da apresentação. A julgar aqui, nós tivemos mais de 60 participantes na nossa sala que não saíram em momento nenhum. E interessante, Miguel, que deu para observar bem da sua apresentação que empatia é uma coisa até fácil, relativamente fácil de entender, muito difícil de definir, né? Mas talvez seja muito mais fácil de entender. Outro aspecto importante é que a gente não tem ninguém que seja 100% empático o tempo inteiro, né? Até mesmo durante assim, o transcorrer de uma consulta, você pode variar o grau de empatia e requer talvez o treinamento para manter isso. E minha pergunta é, já que, por exemplo, já existe evidência que o estudante de medicina ele torna-se menos empático à medida que o tempo passa e que já tem essa experiência com o treinamento aí do fellow. Existe algum movimento para implementar esse tipo de disciplina ou alguma coisa desse tipo durante a graduação? Muito obrigado, doutor Souza, pela pergunta. Eu não podia concordar mais com o senhor. De fato, a empatia é muito mais fácil, talvez, de compreender no sentido humanístico do que definir ou colocar em palavras. A resposta à sua pergunta é sim. A Associação Médica Americana, AMA, ela tem investido pesado em treinamento holístico do estudante de medicina norte-americano. Então, há hoje em dia a competência, eu coloquei aqui no topo da palestra, no primeiro slide, uma competência curricular em medicina. Empatia ainda não é definido como competência, mas vai ser. Haverá uma modificação nos parâmetros curriculares do ensino médico. Hoje em dia, há 6 competências primordiais aqui nos Estados Unidos. Cuidado do paciente, profissionalismo, conhecimento médico propriamente dito, capacidade de aprimorar a sua prática em função de feedback, capacidade de adequar a sua prática ao sistema no qual você está inserido e comunicação interpessoal. Todo estudante de medicina, do princípio ao fim, incluindo residência e fellowship, é julgado e medido nos seus conhecimentos, nos seus recursos, nas suas aptidões, ao longo dessas 6 disciplinas. Profissionalismo e comunicação têm um pouquinho de empatia, mas não são tudo. Então, haverá uma mudança parametrizal, de parâmetro, para tentar fazer com que a empatia seja mais valorizada. A consequência desse tipo de mudança, de cima para baixo, é que, de baixo para cima, as escolas de medicina vão ter que adequar o seu currículo. Então, essa nossa experiência que a gente lançou no ano atrasado, que vai acontecer agora a cada 2 anos, ela vai ser ampliada para outras áreas. Eu tive a oportunidade de dar essa mesma palestra para vários grupos daqui de Wisconsin, do país e até além dos Estados Unidos, porque esse interesse está fomentado em várias áreas. A grande pergunta é como fazer e quem vai pagar. Como você insere isso aqui e quem vai arcar com os custos. Então, na minha humilde opinião, cabe a cada faculdade de medicina o ônus de incorporar ao seu currículo treinamento de empatia. E não é aquele treinamento de 3 ou 4 palestrinhas no primeiro ano de faculdade, quando todo mundo é idealista e adora e está tudo lindo, né? É aquele treinamento que se mantém ao longo dos 6 anos, com diferentes tipos de expectativas. No começo é a coisa mais teórica, talvez mais até idealista, e depois é a coisa prática. Eu considero o mais importante slide dessa palestra, não sei se vocês ainda estão vendo a tela compartilhada ou não, mas é esse aqui, porque são esses 10 critérios que basicamente medem quão empático você é ou não é. Então, eu convidaria cada um nessa palestra a fazer o seguinte exercício. Veja um paciente amanhã ou o dia seguinte, quando terminar aquela consulta, não importa se foram 10 minutos ou 60, dá uma olhada nessa tabela e pensa, faz aquele exercício de reflexão pessoal. No que é que eu sou bom e no que é que eu sou ruim?
no que é que eu realmente me garanto e no que é que eu tenho muito a aprender. Porque eu concordo com o senhor, doutor Souza, nenhum de nós é 10 em 10, e nenhum de nós é nota 10 nos 10. Todos nós temos áreas a melhorar. Eu acho que se você tem esse esforço de melhorar, já é um meio caminho andado, né? Porque tem gente que acha que, não, eu sou médico há 10, 15, 20, 30 anos, os meus pacientes gostam de mim, eu gosto deles. Esse tipo de mentalidade é perigosíssimo, porque só Deus sabe o quanto está sendo perdido naquelas relações de médico-paciente que ninguém nunca vai saber. Nem o médico vai se dar conta e nem o paciente jamais vai saber o que está perdendo, né? Então, o fato é que pacientes que são tratados por profissionais que têm um nível de empatia mais alto se dão melhor. As taxas de cura e de melhora clínica são maiores, a satisfação do paciente e do médico são maiores também. É o médico que dirige para casa, pega o trânsito voltando para casa um pouquinho menos estressado, porque ele ou ela é uma pessoa mais empática, uma pessoa que consegue se conectar com os pacientes, e isso tem efeitos muito bons. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, haverá essa mudança nos parâmetros curriculares de educação médica nos Estados Unidos para que a empatia seja alçada ao nível daquelas outras 6 competências que eu mencionei antes, e a consequência é que isso gerará a necessidade de um ensino formal, não só na Universidade de Wisconsin, em Harvard, em alguns poucos centros que já valorizam a empatia, mas no país como um todo. Ok, obrigado. Então, está aberta a perguntas. E aí? O Miguel. Boa noite, Souza. Oi, quem fala é Leonardo? Posso falar? Leonardo. Depois eu falo, pode falar, Léo. Não, pode falar, Léo. Leonardo é o diretor clínico do Hospital São Lucas. Então, doutor Leonardo. Miguel, eu queria te parabenizar. Excelente palestra, excelente foco de trabalho. Eu me sinto muito orgulhoso de ter assistido essa palestra, porque eu trabalho na Redditor há muitos anos e eu participei da implementação do NPS, que foi um momento onde a gente mudou o modelo da Redditor de atendimento. A gente incluiu a percepção do cliente como um dos pilares da rede. Isso faz alguns anos, se eu não me engano, faz em 2015, 2016. Então, a Redditor, hoje em dia, trabalha nesse modelo de 3 pilares: a qualidade técnica, a percepção do cliente, a sustentabilidade, e acho que a empatia, como você fala, ela é um mix, talvez, de uma qualidade técnica do médico e uma qualidade da arte, da medicina, que tem que ser percebida pelo cliente. Então, ela está em 2 esferas que eu acho muito importantes. Quando eu cheguei no São Lucas, eu fiz uma grande cruzada para colocar o NPS dentro do modelo do atendimento do hospital, e hoje em dia o NPS do São Lucas é em torno de 70, o que é muito bom e mostra que, assim, eu acredito que algum grau de empatia os nossos médicos e enfermeiros funcionários têm. Apesar de entender que a gente está numa realidade, num cenário de um país diferente dos Estados Unidos, né? Mas Sergipe, que você conhece bem, imagino, é o 5º estado mais pobre do Brasil, do Nordeste. Então, a gente trabalha com um público de funcionários humildes e a gente consegue atingir o coração do doente, principalmente nesse momento do Covid. Então, resumindo, eu queria basicamente te dar o parabéns e até eu estou me candidatando também para o doutorado na UFS com o professor Zé Augusto e a equipe da cardiologia do hospital para trabalhar uma parte do desfecho local, do NPS, com os pacientes que entram com infarto, dessa cerebrovascular. Isso é muito importante para mim. Basicamente, eu queria te dar parabéns e eu queria dar parabéns para o Wesley também. E, para terminar, eu vivi um momento difícil da minha família essa semana e eu fiquei muito feliz de ver de você, num momento de tanta especialidade, falar da família, dos pais. É muito bacana. Parabéns. Doutor Leonardo, sou eu que lhe parabenizo. Olha, você não só tem o ideal, mas você tem o real. Você tem o idealismo de acreditar no assunto, mas você também contribuiu para mudar o ambiente onde você trabalha. Medir a empatia é fundamental. Ninguém se toca de quão pouco ou muito empático é até ser medido. E o melhor medidor é o nosso paciente. Quando você pergunta ao paciente como eu me saí, eu tenho muito a aprender com aquilo. Há médicos que têm medo de ser avaliados. Eles têm medo, o paciente vai achar ruim porque eu demorei, eu me atrasei, ele vai ficar com raiva e vai me avaliar mal. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que perder, esse medo de ser avaliado, porque não é uma avaliação ou 2 ou 10. Nenhum gestor vai avaliar um profissional baseado em 5 ou 10 ou 15. São centenas de avaliações. E quando você tem centenas de avaliações que você coleta ao longo de 1 ano ou 2,
aquele número é um número confiável, porque você exclui os outliers, né? Aqueles extremos que estão lá só para elogiar ou só para criticar. E aí você tem uma noção de onde está a verdade. Então, eu te parabenizo por ter liderado esse esforço, por ter participado, e é um esforço que nunca se acaba, ele permanece de forma constante, e te desejo boa sorte no doutorado. Esse é um tema que está vicejando para pessoas que queiram fazer pesquisa sobre o assunto, porque tem muito pouco publicado nessa área. Você veja que eu tive que cavar estudos de gastroenterologia, de pneumologia, né? Porque tem pouco. Então, boa sorte na sua pesquisa e obrigado pelo comentário sobre a família. Eu vou falar novamente, porque você disse que até agora, né, o pessoal segurou na ligação mais de uma hora. Estou vendo meu pai e minha mãe ainda estão aqui esse tempo todo, em vez de estar descansando, aproveitando a noite. Então, mais uma vez, a gente só é o que a família da gente nos capacita a ser, em adição ao nosso próprio talento pessoal, mas o alicerce familiar é insubstituível. Portanto, parabéns, doutor Leonardo. Bem, nós temos o Zé Augusto, depois nós temos Rodrigo, Roque e Carla. Vamos lá, Zé Augusto, pode falar. Miguel, parabéns, excepcional, brilhante sua palestra. Eu tenho assistido a do YouTube quando o Wesley me indicou e, assim, realmente fiquei encantado e foi muito bom que você apresentou para a gente. Meu pai foi um médico antigo, eu tenho o mesmo nome dele e seguramente ele nunca leu literatura sobre empatia. Mas quando eu comecei a atuar e substituir ele, acompanhar alguns pacientes dele, eu me lembro de um doente que me veio para eu consultar e ele disse: você é igual a seu pai? Eu disse: como? Eu chegava com uma queixa, seu pai me ouvia, receitava, eu não tomava o remédio e melhorava. Então, assim, eu tenho certeza que meu pai era um exemplo. Souza, que foi aluno aí, Bosco, Celi, quem tiver aí. Meu pai foi um indivíduo, um clínico, um cardiologista, mas extremamente empático. E ele não deu isso. Então, e agora a gente está trazendo a empatia. Talvez eu só queria trazer um contraponto, e ouvir sua opinião, logicamente. A gente está começando a colocar empatia dentro de uma caixa, rotular, conceituar. Toda conceituação tem limites, toda conceituação ela engessa, etc. E aí, quando você diz empatia não é sentimento, eu entendo que não é sentimento, mas para eu calçar o sapato do outro, eu preciso sentir. Eu preciso sentir. Não tem como eu ter empatia se eu não sentir. E se eu não me sentir também. Então, eu preciso também me sentir. Então, quando a gente... Vamos analisar. Quando o médico não é empático, talvez ele também precise que alguém seja empático em relação a ele. E muitas vezes a gente está vendo aí o drama de médicos abandonando a profissão, suicídio, etc. E aí eu fico pensando, a gente está trazendo a empatia, eu só tenho um cuidado de a gente não ir de novo hipertrofiar a ciência da empatia e como o Léo falou, será que a gente não precisa unir um pouquinho a arte também nessa história toda, nessa narrativa toda? E aí eu fico pensando, aquele quadro famoso do Samuel Lockfields, do médico, ele lá sentado à beira-leito, olhando uma criança febril, séptica, e ele contemplando, porque não tinha o que fazer, mas ele estava junto. Eu podia dizer, empatia estamos juntos. Estamos juntos. Eu podia resumir empatia nisso. Estamos juntos. Então, eu queria ouvir você, como é que você pode, eu acho que inserir um pouco dessa sensibilidade também humanística a partir da arte, da pintura, da fotografia. Tem um ensaio fotográfico do Eugene Smith, americano aí, do The Country Doctor. Depois entre, é belíssimo, um médico no interior e um olhar, que empatia é olhar, né? Olhar, ele olhando para o paciente, não precisa falar, você está sentindo que aquele médico está sendo empático. E parabéns pela sua palestra, eu acho que você está trazendo um conhecimento disruptivo. A gente precisa voltar às velhas tradições da medicina. Muito bem, parabéns. Augusto, muito obrigado pela sua participação. Eu concordo plenamente. Eu acho que um dos maiores cuidados que eu tenho quando eu aprendo esse tema é tentar fazer com que a empatia não seja nem maior e nem menor do que é, porque quando a gente fala empatia não é sentimento, talvez a forma melhor de falar não é apenas sentimento. Concordo plenamente contigo. Você não pode ser empático sem sentir. Apenas é importante quando a gente explica para pessoas, talvez que estejam começando a participar dessa discussão, dessa conversa, que tem muito mais do que o sentimento em si, mas o sentimento é um dos grandes componentes. Se você olha essa tabela de 10 itens que eu estou deixando na tela de propósito, o item 6 é puro sentimento, é você ter a compaixão, é você estar na beira do leito, segurando na mão e observando, e entendendo que às vezes não tem notícia boa a dar. E não é o fim do mundo. A gente tem essa mania de dizer, tem que ter uma notícia boa para poder sair daqui para casa com menos remorso. Não existe tal coisa. Há situações onde a nossa prática termina e onde começam fatores metafísicos que têm a ver com a arte da nossa profissão, muito mais do que a ciência propriamente dita.
E o seu pai, pela forma como os pacientes dele se referem a ele, sabia disso sem necessidade de apelar para nenhum clichê, para nenhum compartimentalizado conhecimento. Então, concordo plenamente contigo. Eu acho que empatia é um conceito amplo, difícil de colocar em palavras, talvez mais fácil de perceber à medida que se ganha experiência na vida. Médicos têm um privilégio de praticar empatia todo santo dia, se assim o quiserem, e sentimento é parte dele. Não é tudo, não dá para dizer que é tudo, mas é uma grande parte do conceito como um todo. Agradeço demais as tuas palavras e eu concordo que a gente precisa conversar mais sobre esse assunto em várias esferas para que isso comece a ser discutido de uma forma normal e rotineira, não seja um assunto exótico, seja um assunto do dia a dia. Professor Roque Pacheco. Roque? Miguel, parabéns, Miguel, e obrigado por compartilhar sua irmã aqui conosco. Ângela é uma pessoa extraordinária, profissional e pessoa excelente, viu? Então, a gente tem esse privilégio de ter a Ângela aqui conosco. Eu soube ontem que ela era sua irmã. Ô, professor, então, olha, eu lhe agradeço. Saiba que o Wesley e eu, a gente comenta que é difícil achar uma pessoa que tenha as qualidades dessa minha irmã, porque ela, além de ser a fantástica esposa que é para o Wesley, irmã para mim, filha para os nossos pais, ela agora tem esses dois pequenos tesouros, né, que ela e Wesley têm, a Beatriz e o Gabriel, essas criaturinhas maravilhosas que eles trouxeram para o mundo há exatamente 15 meses, né? Então, eu concordo contigo plenamente. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes do teu comentário, professor, é que quando você tem aquela vivência, né, na infância, na adolescência, a empatia ela começa cedo. É como eu falei, eu acho impossível uma criança entender o que é empatia, mas não é impossível praticar. A criança talvez não entenda, não saiba a definição etimológica da palavra, lá da terminologia alemã do ano 1909, mas a prática da empatia começa dentro de casa. Então é muito fácil quando você tem boas referências, não só dentro da família, mas dos amigos, né? E todos nós temos os nossos mentores também. Eu acho que todos os cardiologistas e profissionais médicos têm um mentor ou dois ou três que você olha para trás e diz, muito do que eu sou hoje é o que ele ou ela foram como meus formadores. Então, quanto mais empatia você absorve dessas pessoas, melhor você se torna como profissional. Então, aí, Miguel, eu estava conversando na semana passada com os alunos, agora online, né? Aí tem tanto médico sendo formado no Brasil, dezenas, centenas deles, todo semestre, todo ano. E eu disse, qual vai ser o médico bom, né? E assim, eu disse, o médico bom vai ser aquele que vai saber ouvir, escutar o paciente, não ouvir, escutar o paciente, que vai poder saber sentir o que o paciente quer, que vai poder transmitir o que o paciente quer ouvir, quer entender. Então, e saber os desejos do paciente. Esse vai ser o médico bom, né? Porque muitos médicos tecnicamente vão ser bons, mas o sucesso do médico é o sucesso do paciente. Então, assim, para o sucesso do paciente, e um principal problema hoje é a adesão às coisas, né? E a adesão às coisas você não consegue passando receita, vá para casa, volta daqui a 6 meses e tal. Então, esse vai ser o médico bom. O médico que converse com o paciente, que ele tem uma adesão boa ao que você quer, que pode ser melhor para ele, pode, mas não vai ser definitivo. E essa conversa que o Zé Augusto também, de decidir com o paciente. Então, esse vai ser o médico que nós tínhamos bons exemplos no passado e está se perdendo muito. Concordo com você, aquele gráfico seu é extraordinário, que está se perdendo muito isso, e os jovens só querem saber em ganhar dinheiro, de formar o mais rápido possível para ganhar dinheiro. Então, eu disse, mas esses não vão ser os bons médicos. Os bons médicos vão ser aqueles que têm calma, vão com paciência, com a formação lenta, com a residência bem feita, para você ser um bom profissional e um bom ser humano. E falando na matriz SWOT, eu apliquei para os meus alunos, quero aplicar em 2 momentos, porque realmente é uma arma também fantástica, uma ferramenta fantástica para a gente medir essas coisas, né? O que a pessoa pensa de si mesmo, né? Isso é muito legal também, coisa. Então, esse exercício... Desculpa interromper. Esse exercício reflexivo da matriz SWOT, ela ajuda muito. Eu acho que a gente, às vezes, tem essa mania de aplicar as coisas, fazer e passar para frente sem refletir sobre o que fez. Eu acho que toda iniciativa humana requer reflexão e feedback, né? E a forma SWOT de fazer é apenas uma forma estruturada, de maneira que você não esqueça detalhes. Mas, professor, muito obrigado. Eu concordo plenamente com o seu comentário sobre o perfil do médico no sentido do presente e do futuro. Obrigado mais uma vez, Miguel. Roque, se você quiser convidar o Miguel para fazer uma apresentação da nossa reunião
do Departamento de Medicina, nós não vamos ficar chateados, não, viu? Pode ficar à vontade. E será ótimo, que quem deve ouvir isso, Souza, são os estudantes. Os estudantes precisam muito ouvir essas coisas, né? Souza, diga que vai ficar gravada essa reunião, né? Avise que fica gravada. A reunião fica gravada no YouTube. Ô, Zé, quem sabe faz ao vivo, viu, Zé? Ao vivo é outra história. É verdade. O YouTube está cheio de gravações, mas assim, uma discussão dessa não tem gravação que resolva a coisa. Bem, doutor Rodrigo Mendonça quer fazer um questionamento, uma pergunta ao nosso palestrante. Obrigado, Souza. Miguel, eu sou eletrofisiologista, também essa área divertida. E, assim, excelente os tópicos que você tocou. Agora eu queria fazer uma reflexão e conversar com você, menos filosófica, sobre essa questão, um outro lado, que é o seguinte, a impressão que eu tenho, até um pouco da experiência pessoal, que o mundo que a gente vive hoje em dia, em questão de tempo, que tem-se muito menos tempo do que se tinha anteriormente, provavelmente, é cobrado muito do médico produtividade, isso gera ansiedade, tem muita tecnologia envolvida, a tecnologia veio para ajudar, mas a minha sensação é que atrapalha mais. Eu, pessoalmente, sou muito afeito à tecnologia, mas eu não uso tecnologia de jeito nenhum no consultório, eu tenho resistência a usar qualquer prontuário eletrônico, eu tenho até uma certa ojeriza, porque eu acho que você perde tempo. É uma perda de tempo que você não conversa, não entende o problema. Eu costumo dizer assim, você precisa entender o que está acontecendo, porque aí quando você entende, você é muito mais empático. Aquela energia parece que vai e volta. Então, a questão que eu tenho para você é, eu acho que a tecnologia tem que avançar para que o médico tenha mais tempo. Às vezes ele vai atender um paciente no pronto-socorro, a perda de tempo de 1 milhão de papéis, sistemas, exames, 1 milhão de coisas que ele pode despender aquilo com a família e com o paciente. Então, esse é um dos pontos. Então, a pergunta para você é, a tua experiência aí nos Estados Unidos, que é um país muito mais organizado nesse sentido, você tem auxílio de outros profissionais, quer seja enfermeira, secretária, alguém que possa participar para que a tua produtividade aumente e, portanto, a tua empatia, o teu tempo desprendido com quem interessa, seja mais útil e mais bem feito? Doutor Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Concordo plenamente contigo também. E vou dizer ainda mais. Eu sou como você, Rodrigo. Eu tenho absolutamente ojeriza aquela interação com a tela do computador quando o paciente está do seu lado no consultório. É feito por muitos colegas, eu entendo e respeito, mas eu simplesmente não consigo fazer a mesma coisa, porque, como você, eu penso que você perde aquela oportunidade da sinergia, do contato e da química entre você e o seu paciente. Respondendo a tua pergunta de uma forma mais objetiva, da forma como a gente pratica por aqui, de certa forma, eu concordo que há um privilégio da gente já entra no consultório com todo um levantamento de dados feitos. Por exemplo, o meu dia de consultório numa semana tradicional é sexta-feira. Na sexta-feira eu tenho a minha clínica, meu consultório em eletrofisiologia. Então, o que acontece é o seguinte, geralmente na quinta-feira, eu procuro um tempinho ali que eu coloco dentro do dia para observar pelo prontuário eletrônico quais são os pacientes que eu vou atender na sexta-feira. E aí eu vejo quem mandou o paciente para me ver, se vem pelo cardiologista, pelo clínico, se é uma segunda opinião, se o paciente veio como referência de si próprio, e olhou o nome de alguém e tal, qual o problema que o paciente traz, aonde tem um screening, uma avaliação prévia feita pelo pessoal da clínica, do secretariado, o aspecto secretarial da clínica, e aí eles mandam para mim o ecocardiograma, um exame de cateterismo, um exame eletrofisiológico, algum tipo de avaliação ressonância, que talvez tenha algum tipo de influência na minha conversa com o paciente. Então, basicamente, aquele dever de casa que é feito antes do encontro com o paciente é fundamental, porque quando eu vou ver o paciente, eu já tenho uma noção mais ou menos do que ele ou ela precisa do ponto de vista médico. Aí o que eu faço? Eu dedico aquela consulta totalmente ao aspecto humano. Porque eu já sei pelo papel, pela papelada, via computador, né, que hoje em dia talvez não tenha mais tanto papel assim, eu tenho uma noção do que ele ou ela precisa. É só usar os guidelines, né, as referências, os textos guia, a gente sabe. Mas aí você entra na sala e vê o paciente, cumprimenta, hoje em dia ninguém aperta a mão, é o cotovelo, né, mas você cumprimenta o paciente, conversa, pergunta sobre a esposa, sobre os filhos, sobre se mora numa fazenda, se mora na cidade grande e tal, e aí você começa a estabelecer aquela conexão. Eu concordo com você, Rodrigo, que se você não tem o privilégio de ter a papelada toda dissecadinha na sua frente no dia anterior ou dois, e você tem que fazer aquilo
ir falar com o paciente naqueles 15 minutinhos que o seguro te permite ver o paciente é impossível, é missão impossível, vai levar à frustração, vai levar a desespero, porque não dá. Então, você tem toda a razão. Por isso que eu falo, essa palestra é uma palestra que é para suscitar o interesse, mas não tem aquela receitinha de bolo. Cada local tem que aplicar de acordo com suas possibilidades loco-regionais. Há locais que podem pegar essa palestra, pegar esse questionáriozinho e implementar no dia seguinte e ver como a coisa anda. Há locais que tem que fazer uma mudança muito mais estrutural. Eu ouvi agora há pouco o doutor Leonardo falar sobre introduzir o conceito da satisfação do paciente, né? Porque você tem que chegar para o administrador do hospital, né? Para a galera lá do CEO, CFO, COO, o pessoal que decide, né? As diretrizes da instituição e provar para eles que isso faz sentido, que isso importa. Que tão importante quanto produzir o dinheiro que mantém a instituição, que eu não vou dizer que não é importante, porque sabemos que é, mas tão ou mais importante do que isso é fazer com que os pacientes tenham o cuidado que eles precisam para eles não estarem voltando para o hospital a cada 2 ou 3 meses com o mesmo problema, causando uma situação que é financeiramente terrível para o paciente e para o hospital. Então, há muito, muito a se aprender nesse aspecto também. Eu tenho noção, apesar de não estar no Brasil há 2 décadas, eu viajo sempre de férias, leio bastante sobre o Brasil, converso com minha família, eu tenho noção de que a complexidade é grande, os desafios são enormes, mas começa do começo, né? Começa suscitando interesse, sabendo que a empatia vale a pena investir, que é uma coisa importante, que tem que se ensinar desde a faculdade de medicina e manter ao longo da vida, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fomentar condições de trabalho que nos permitam ser empáticos, porque, de outra forma, fica aquela coisa idealista que não se pratica, né? Todo mundo sabe o que é o certo, mas na prática não dá porque eu não tenho tempo, porque a pressão sobre a qual eu estou trabalhando é muito grande. Então, eu concordo contigo, Rodrigo. Eu, como você, não sou de olhar computador quando eu estou na frente do paciente, eu não critico quem faz isso, cada pessoa tem o seu método, mas eu, particularmente, faço o seu método, que é naqueles 15, 20, 25 minutos que eu tenho com o paciente, é olho no olho, estetoscópio no peito, como se fazia antigamente, né? E utilizando o serviço e a tecnologia da forma mais eficiente possível, com a ajuda de outros profissionais, secretários, enfermeiros, coordenadores, para que o meu tempo seja maximizado na sua eficiência. Só para terminar, eu sei que está uma longa resposta, Rodrigo, uma coisa que aqui nos Estados Unidos eles percebem é o seguinte: o profissional médico, ele é visto como um dos profissionais mais caros da estrutura. Então, não faz sentido, na cabeça dos administradores daqui, o profissional médico perder tempo com trabalhos clericais, com trabalhos de escritório. Então, o que o administrador norte-americano faz, ele cria uma situação, e não é perfeito. Eu não quero dar a ninguém nessa palestra a impressão de que é perfeito. Há dificuldades, há desafios, mas a intenção é que o médico dedique todo o seu tempo à prática médica. E não fique perdendo tempo indo atrás do fax, que tem a informação do ecocardiograma que foi feito em 2014 no hospital lá na Pensilvânia. Esse trabalho não é do médico. O médico é para receber o fax, utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para tomar uma decisão e conversar com o paciente sobre a decisão e agir. Fazer o procedimento, fazer a cirurgia, fazer o que tem que ser feito, tratamento clínico. Então, isso ajuda. Porque eu entendo quão frustrante é quando você está fazendo um trabalho que poderia ser feito por muitos colegas, colaboradores dentro do time, mas que não são trabalho seu. E não é para dizer que o médico é acima de ninguém, não. Não existe tal coisa, isso é trabalho inferior. Não, é apenas uma questão de ser esperto o suficiente para colocar cada pessoa trabalhando ao nível máximo da sua eficiência. Existe um termo aqui que se usa muito, que é top of licensure. Top of licensure. Você tem que trabalhar no limite da sua licença. No limite máximo da sua licença. Se você estudou 14 anos da sua vida para ser um eletrofisiologista, você tem que trabalhar como eletrofisiologista no limite da sua competência. Isso vai fazer com que a estrutura onde você está se beneficie, seus pacientes, seu chefe, seus empregadores, mais importante do que todo mundo, você e sua família também. A gente pode fazer uma conversa de 1 hora sobre esse assunto, extrapolando um pouquinho o tema da empatia, mas eu absolutamente comungo do teu sentimento e da tua colocação. É legal, te agradeço, até porque esse é um tema que é muito mais do que filosofia, né? Eu acho que tem um grande componente paralelo que não pode ser menos. Obrigado, Miguel. É um prazer. Perfeito. Doutora Celi Marques. Boa noite, Miguel. Olha, eu quero lhe parabenizar. É uma aula excelente. Eu não pensei, não imaginava que, após 30 anos, né, de formada e militando praticamente no Hospital São Lucas, e passando por mãos como o doutor Zé Augusto, o doutor Todd, eu pudesse contemplar o que eu contemplei hoje, que é a medicina que baseada na
escuta mesmo, né? A escuta do paciente, a medicina com compaixão e humildade, principalmente, por conta de toda essa tecnologia que avança e que habilita todas as pessoas, o médico às vezes esquece de ser humilde. Então, empatia simboliza tudo isso. E você, de uma maneira didática, uma maneira elogiável, você apresentou quase que como se nos permitisse mensurar, né? Mensurar a empatia. E isso, o que eu entendo? Eu entendo que, com isso, a gente pode valorizar mais o paciente, se torna mais fácil de ser vislumbrada essa qualidade médica. É isso que a gente tem nas escolas, e eu, como professora também, e faço parte de ambulatório, eu tento passar para os meus alunos. Né? A tecnologia, você aprecia a tecnologia, adquire a tecnologia, a capacidade técnica, você se habilita na capacidade técnica, mas para ter empatia, para desenvolver todas essas 3 qualidades que eu falei, é necessário muito mais. E aí eu parabenizo você em tão poucas minutos, né, praticamente, não vou dizer hora, você colocou isso de uma maneira mensurável, uma maneira bem visível, né, mostrando que a importância dos preceptores na formação do aluno, a importância dos colegas, da mentoria. Né? Por exemplo, aluno do Dr. Zé Augusto, para nós, para mim e para uma gama de colegas, é imortal. Por quê? Porque esse hospital que está aí, inclusive, é memória viva, ativa, apesar de tantos jovens. É memória ativa do Dr. Zé Augusto. Então, por quê? Porque ele é o símbolo, e Dr. Todd, nessa parceria, e muitos outros, mas eles é quem levava o hospital à frente, de formação. Então, está de parabéns, realmente. Eu estou emocionada, entendeu? Diante de tanto tempo, saber que nós podemos fazer a virada. Eu ainda estou nessa habilidade, né? E aí com o Zé Augusto, com o Souza não, que é um pouquinho mais antigo que eu. Então, na mesma parada. Não invente isso. Professora, mas, assim, agradeço as palavras. Entendeu? Que isso a gente reina nesse hospital. Então, eu acho isso um fato meritório. Está de parabéns. Professora, muito obrigado. Eu acho que está em suas mãos. A sua fala foi inspiradora. A senhora tem não só transmite esse entusiasmo, é contagiante, mas está absolutamente em suas mãos. Vocês têm um grupo, eu vou falar de novo o que eu falei no começo desta hora. Só em vocês terem decidido que esse era um tema que mereceria uma discussão numa reunião magna, isso já me diz muita coisa. Quando um grupo decide usar um tempo, que isso aqui é horário nobre, né? Aquele horário que vocês se encontram toda semana para conversar sobre temas acadêmicos, temas relacionados à cardiologia, e vocês resolveram que hoje, 10 de novembro de 2020, o tema ia ser empatia, como uma competência curricular em medicina. Então, quando vocês, como um grupo que fazem uma decisão dessas, eu tenho a certeza que está em suas mãos. Vocês têm capacidade plena de aplicar essa conversa, porque isso não é uma aula, é uma conversa que é de parte a parte, de mim para vocês, de vocês para mim, e aplicar de acordo com o local. Né? Tem coisas dessa palestra que fazem todo sentido no mundo, no Brasil, tem outras que talvez não façam. É assim mesmo. Cada lugar do mundo é diferente, tem sua lógica, tem sua rotina, mas eu te agradeço, o teu entusiasmo é formidável e permaneça assim firme nessa luta. Obrigada. Parabéns. Bem, Carla Ribeiro, por favor. Boa noite, Miguel. Vocês estão me ouvindo? Que a internet aqui está bem ruim. Tá. Miguel, primeiro, parabéns pela sua palestra. Eu sou Carla, sou psiquiatra de crianças e adolescentes. E aí, como psiquiatra e professora da universidade, eu fico muito feliz em ter podido, pela primeira vez, participar dessa reunião magna da cardiologia e ser uma palestra desse nível com um tema que me interessa tanto, né? Na verdade, eu queria fazer uma colocação e pedir uma opinião sua, né? A colocação é que eu achei bem interessante você trabalhar bastante o conceito de empatia, porque normalmente quando a gente pergunta para os nossos alunos o que é empatia, bem rapidamente eles respondem, é se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que isso é o que mais se fala quando se pergunta sobre o conceito de empatia. Eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, onde ele trouxe o conceito de empatia bem parecido, bem próximo a esse que você trouxe para a gente, né? Então, o Carnal fala que empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro.
É se colocar no lugar do outro e fazer pelo outro aquilo que ele faria se estivesse no seu lugar, com a sua capacidade, com a informação, o conhecimento que você tem, né? Então, eu achei esse conceito do Karnal bem próximo do conceito que você trouxe. A opinião que eu queria de você é a seguinte, Miguel. Em um outro congresso, cujo tema principal foi empatia, foi um congresso maravilhoso, eu ouvi um colega da Unicamp, um médico, ele desenvolve um trabalho lá parecido com o seu, né, de treino de empatia com alunos da graduação, mas não só do curso de medicina, como de outros cursos, né, outras áreas da Unicamp. E aí ele trouxe uma informação que para mim, assim, foi triste e, ao mesmo tempo, impressionante, de que os alunos com quem ele tinha, assim, de certa forma, mais dificuldade em treinar empatia eram os alunos de medicina, mais até do que outras áreas. E dentre várias hipóteses que ele levantou, né, para isso, uma delas foi o fato de que, como a gente sabe que medicina é um curso bastante competitivo e quem termina adentrando o aluno que veio de escolas particulares, né, de famílias mais privilegiadas, mais abastadas, para ele, para a gente conseguir realmente praticar a empatia, uma das coisas que nos ajuda seria ter passado por experiências que nos colocaram muito perto, muito próximo da dor, do sofrimento, aí a gente teria mais facilidade de empatizar. Então, para ele, os alunos de medicina, de certa forma, são mais privilegiados, passaram por menos sofrimento e talvez por isso essa dificuldade é um pouco maior do que os alunos de outra área, né, em empatizar. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. E falar também que eu concordo com o Roque, viu? Eu sou fã da sua irmã, fã de carteirinha. A Ângela é top. Opa, tá ótimo, doutora Carla, muito obrigado. Vocês conseguem ver esse slide? Esse slide que tem aqui um cartãozinho do lado? Sim. Veja, esse slide foi um dos slides que eu não mostrei na palestra, por conta do tempo, eu omiti alguns slides. Esse slide, ele diz muita coisa. Eu concordo contigo, Carla. Quando a pessoa tem uma formação pessoal que ele ou ela não teve tantos desafios e dificuldades, é difícil ser empático. Aqui é uma história... Isso aqui é um cartoon, uma ilustração que reflete um pensamento que você só consegue ser empático de verdade se você se põe nos pés da pessoa, coloca os seus pés no sapato dela de verdade, não só na imaginação. Aqui é dizendo que se você fosse dar um esmola a alguém e aquela pessoa levantasse um espelho e você se visse naquela pessoa, qual tipo de impacto isso geraria em você? Porque quando você dá uma esmola, que é um ato bonito de compaixão, é simpatia, é compaixão, é pena, é comiseração. Mas você não tem empatia alguma com a pessoa a quem você dá uma esmola. E quando você fala isso, a pessoa às vezes diz assim, eita, isso, não fala isso. Não, é verdade. Quando você dá uma esmola a alguém, isso não quer dizer empatia. Talvez você consiga exprimir a empatia de outras formas, que requerem uma conexão muito mais profunda. Então, quando uma pessoa vem de um extrato socioeconômico mais abastado, mais privilegiado, é mais difícil ter essa capacidade de verdadeiramente se pôr nos pés de alguém necessitado. Porque há pessoas que conseguem viver as primeiras 2 décadas da vida sem ter muitos desafios. O desafio maior é tirar aquele 10 para poder passar para o melhor colégio e para entrar na faculdade de medicina, mas não há aquele desafio de vida real, né? Então, eu concordo contigo, Carlos. É uma coisa que a expressão em inglês, sobering, né? Torna você sóbrio de você pensar. E o estudante de medicina é um estudante que ele é um pouco arredio a aceitar a noção de empatia em sua plenitude, né? Então, quando você diz assim, empatia se põe no lugar de alguém, essa é aquela respostazinha de 10 segundos que todo mundo dá, mas é muito mais do que isso. Então, eu concordo contigo que é complicado, não é fácil ensinar empatia. Por isso é que eu acho que não adianta ser ensinado em uma disciplina, em uma cadeira curricular. Muitas universidades, elas checam a caixinha, né, o checkbox, né, porque elas dizem que elas fazem o ensino de empatia, mas quando você olha de verdade, são 3 ou 4 aulas no primeiro ano de faculdade. E aquilo se perde com o tempo. Então, esse tipo de prática tem que ser orquestrado de uma forma premeditada, deliberada ao longo do treinamento médico. E eu diria que, além da faculdade de medicina, tem que entrar na residência, tem que entrar no fellowship, para que aquele profissional tenha contato com esse tipo de discussão e aprendizado por muitos anos, que é para ver se retém de verdade. Porque se você faz uma palestra dessa de 50 minutos, maravilha, todo mundo vai para casa, cheio de ideias, cheio de atitudes.
mas se não acontecer nada depois, nos próximos 6 a 12 meses, aquilo se perde fácil. A vida é muito ocupada, a gente tem muita coisa com que se preocupar. Então, se isso é uma prioridade, é como eu falei, não vou esperar que as 60 pessoas que participaram dessa conversa hoje à noite vejam a empatia com o mesmo nível de prioridade. Mas se dos 60 que estiveram conosco hoje, 10 ou 15 digam, poxa, eu quero fazer isso, uma coisa que se incorpore ao meu dia a dia como profissional, pega esse grupo de pessoas e cria, dentro da condição local, regional, um mecanismo para mudar essa realidade, porque a realidade ela é, de certa forma, bastante preocupante, principalmente em relação a estudantes de medicina, residentes e fellows, porque são essas pessoas que vão cuidar da gente, né? Daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai estar sendo cuidado por eles, então a gente tem que ter muita cautela também qual tipo de profissional que nós estamos lançando no mercado. Muito bom. Eu acho, Miguel, pelo jeito aqui não tem ninguém mais com a mãozinha levantada. Eu acho que foi uma conversa excelente, uma reunião muito boa. Espero que você possa nos brindar novamente com outro tipo de apresentação desse tipo e, logicamente, quando essa pandemia passar, que você possa aqui vir visitar o Wesley e talvez fazer uma apresentação presencial, que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito útil para a gente. Então, eu agradeço muito sua apresentação. Você veja que, mesmo até o final, você continua com uma audiência muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, mostrou o interesse de todos nós por esse tema, que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito aqueles que se debruçarem sobre ele. Então, parabéns mais uma vez e fica aberto aí para suas considerações finais. Antes disso, doutor Souza, me permita também agradecer ao meu amigo Miguel aí a excelente aula. Eu já conheço toda a capacidade dele, né? Não esperava menos do que isso. E também acredito que a empatia deva ser ensinada desde as bases ali da criança, desde as escolas, porque isso aí criaria raízes para futuros profissionais, né, empáticos em todas as áreas. Então, só me resta agradecer, Miguel, e, se Deus quiser, próximo ano a gente se encontra. Com certeza, meu amigo. Olha, Wesley, você, como eu falei no começo aqui, em full disclosure, né? Você é compadre, cunhado e amigo, né? Você é padrinho do meu segundo, eu tenho 3 filhos, padrinho do meu segundo, eu tenho a honra de ser padrinho de sua pequena, e além disso, o vínculo de amizade que vai dos laços familiares, dos laços profissionais. Estudando essa palestra nesse grupo maravilhoso por conta sua e do Dr. Zé Augusto, que fizeram esse convite juntamente com o Dr. Souza. Agradeço a vocês 3, a honra de estar aqui. Eu ainda estou lembrado aqui o que o Dr. Souza falou no comecinho, tem mais de 1.400 reuniões, é impressionante. Eu acho que eu não conheço nenhum grupo, eu já tive o privilégio de dar muitas aulas em muitos grupos dentro desse país e fora, e esse tipo de comprometimento com a educação é algo muito louvável no mundo que é movido por interesses muitas vezes puramente econômicos, né? E vocês estão aqui por algo que economia é parte da conversa. Vocês vejam que 2 ou 3 das nossas perguntas incluíram aspectos econômicos, mas o fundamento principal aqui é a prática médica, é a ciência e a arte de ser os profissionais que nós somos e queremos ser, né? Porque ninguém a gente continua sendo, né? À medida que o tempo passa, vai cada vez mais ficando melhor, se Deus quiser, né? A intenção é essa. Então, meu grande W, eu te agradeço o convite, um abraço para você, doutor Souza, doutor Zé Augusto, abraço aos colegas que participaram, para vocês uma boa noite aqui ainda é fim de tarde e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, Miguel. Obrigado. Tchau, tchau. Wesley, Souza, tchau. Obrigado. Tchau a todos. Obrigado a todo mundo e até a próxima semana. Se Deus